Espero que todos estejam bem e hoje vamos falar de um assunto que normalmente gera muitas dúvidas, particularmente para aqueles que não estão acostumados a trabalhar com isso. Vamos falar de mapas, cartas topográficas e coisas do tipo. Lógico que é uma conversa mais para estimular para que cada um dos senhores estude o assunto, né? Não estamos esgotando de maneira nenhuma, mas é um assunto bem interessante. Primeiro, entender que cada mapa ele tem uma escala, ou seja, enquanto que o terreno foi reduzido para poder ser desenhado. Quando eu digo terreno, eu digo a área onde nós estamos, né? Então existem mapas ou cartas, né? Um outro nome técnico é carta, então mapas ou cartas de navegação no mar, certo? Existem para navegação, que nós também chamamos de navegação ou para orientação em terra. Existem cartas mistas, tá? Existem vários tipos. Existem mapas, por exemplo, aqueles mapas que a gente encontra, às vezes até para vender no camelô, né? O mapa do estado de tal lugar, ou o mapa da cidade tal, ou do tal município. É um mapa um pouquinho mais grosseiro, mas ele vai nos dar referências muito importantes. A primeira referência de um mapa é o norte, sul, leste, oeste. Visto a escala, e visto esse norte, sul, leste, oeste, você começa a compreender um pouquinho aquele desenho. Por que eu falei da escala? É interessante que a gente veja, normalmente na margem do mapa da carta ali, ele tem uma barrinha que diz a distância, por exemplo, 0, 100 km, ou 50 km, 10 km, 5 km, então ele tem um mapa. Com aquela distância, a gente marcando num pedacinho de papel ou medindo na régua, não, deu 5 centímetros, 100 km. Com aqueles 5 centímetros, 100 km, eu consigo verificar as distâncias no mapa. Então, sempre que a gente for trabalhar com mapa, é interessante ter uma régua, ter um papel, ter um lápis ali para a gente poder trabalhar. E para que serve estudar um mapa? Para poder definir para onde eu tenho que ir, para onde eu vou, onde é que eu estou, aquelas perguntas básicas quando a gente está querendo se orientar e caminhar de forma orientada. A outra coisa que nós temos ali no mapa que vão nos dar referências muito importantes são os pontos cardeais e, em seguida, rios. Então, os rios eles se mostram, tá, de uma maneira muito nítida nos mapas. Existem rios grandes e rios pequenos, ou até córregos, ou no caso da Amazônia, nós chamamos de garapé, são cursos d'água menores, de largura. Mas eles se mostram no mapa de uma forma bem firme. Todo mapa vai ter ali o riozinho. Vai ter ali o rio desenhado, vai ter lagos, coisas desse tipo, em azul. Então, no mundo inteiro, se usa a cor azul para representar a água. Quando eu tenho um rio transversal à minha linha de deslocamento, isso vai facilitar a minha orientação, porque eu pego a régua ali que eu medi, ou uma referência de papel, ou um pedacinho de graveto que eu medi 100 km, aí eu meço ali, não, se eu andar 100 km eu chego num rio muito grande, então ele é um obstáculo transversal e ele vai me dar orientação exatamente de onde eu estou, ou vai se mostrar como um obstáculo a minha caminhada. Da mesma maneira, eu tenho as estradas, que são representadas normalmente em preto ou vermelho. Tá? Então, os mapas normalmente têm as estradas representadas em preto e vermelho, ou as estradas maiores, às vezes ela vem pontilhada, com mais de uma cor, por exemplo, preto e amarelo, alguma coisa assim, em destaque. Só que essas legendas, elas estão normalmente na barra do mapa lá embaixo, dando como referência uma estrada maior, uma estrada menor, uma estrada às vezes pontilhada, pequenininha só, é uma trilha. Então, isso tudo eu tenho que observar. O que eu tenho na minha frente e imaginando, eu vou andar tantos quilômetros, eu vou chegar numa estrada grande. Atravesso essa estrada grande, ando mais tantos quilômetros, eu vou chegar num rio e assim por diante. Então, os obstáculos transversais, eles são muito importantes quando a gente olha o mapa, porque ele nos dá referência. Se eu sei que eu ando 10 km por dia, e eu medir ali no mapa 50 km, eu sei que eu vou andar 5 dias e tenho que chegar numa estrada. Então o mapa ele deve ser interpretado dessa maneira. Litoral. Normalmente quando o mapa tem um litoral, eu posso traçar aquela direção, ir para o litoral, certo? E chegar lá com relativa facilidade, porque é um enorme
obstáculo na minha frente, né? Eu não vou conseguir entrar mar adentro. Então o litoral também, eu posso andar paralelo ao litoral, eu posso ir até o litoral e seguir andando pelo litoral. Por que eu estou falando tanto do litoral? Porque o litoral normalmente é um local que ele é muito vivificado, ele tem muitos recursos naturais, ou seja, eu consigo pescar, tá? Ali chegam grandes rios, normalmente vem flutuando pelo litoral coco, então normalmente no litoral tem coqueiro, se tem coqueiro vai ter coco para me alimentar. Então o litoral realmente é um local que tem um pouquinho mais de recursos do que o interior. Outro obstáculo transversal que chama atenção no mapa são linhas férreas, que normalmente é uma linha com vários traçados, como se fosse uma estradinha de trem ali desenhado, que normalmente é em preto. Ela também chama atenção, certo? Também são obstáculos, também podem ser usados para a gente poder caminhar numa direção. E um detalhe aqui, caminhar numa linha férrea é uma coisa muito difícil, isso é só um detalhezinho, tá? Porque a distância dos dormentes ela é um pouquinho maior do que um passo, então a gente fica querendo pisar dormente por dormente. Então caminhar numa linha férrea, ela só deve ser feita em último caso, se puder, o caminho do lado da linha férrea, mas em cima da linha férrea é muito chato de caminhar. Muita pedrinha por causa da própria disposição. Eu tenho também linhas de alta tensão. Qual é a grande vantagem de uma linha de alta tensão? Além dela poder ser um obstáculo transversal, se eu for utilizar ela como orientação, ou seja, eu vou andar embaixo da linha de alta tensão, ela passa por uma manutenção periódica. Então você não vai encontrar uma vegetação muito densa embaixo da linha de alta tensão. Ou seja, é quase que fosse uma estrada para você caminhar por ali. Tá? Então a linha de alta tensão ao contrário da linha férrea, é um excelente local para se caminhar, se for possível ou se for interessante. Eu também tenho marcado no mapa cidades grandes ou localidades pequenas aldeias, pequenas comunidades, que podem servir de referência para mim, para busca de um salvamento ou para busca de recursos. Onde tem ser humano, tem recurso. Lembro daquela história que nós já contamos dos meninos que se perderam numa ilha e que havia uma comunidade de escravos ali de 100 anos antes e eles encontraram ali o quê? Uma faca quebrada. Arrumaram aquela faca e usaram. Então, assim, é um recurso que pode ser utilizado. Existem recursos que podem ser utilizados numa localidade, mesmo que ela esteja abandonada, destruída, né? Sempre vai ter alguma coisa ali de utilidade. Eu tenho também a vegetação. Então, quando eu pego uma carta que está indicando uma vegetação densa em algum lugar, eu já sei o que eu vou enfrentar. É a mesma coisa de uma Mata Atlântica, ou de um cerrado, ou de uma selva amazônica. Tá? Então, o deslocamento é um pouquinho mais complicado. Então, a vegetação ela pode nos indicar uma fonte de recursos, né? Eu posso me esconder, eu posso caminhar escondido pela vegetação, depende sempre do meu objetivo. A última coisa que eu vou falar sobre mapa é a tal da topografia, ou seja, como é que os morros, os montes, as montanhas aparecem na carta. Elas aparecem através de curvas de nível, que nós chamamos, normalmente é feito em marrom, tá? Ou castanho, ele é colocado a altitude, a cada tantos metros, a cada 20, 30 metros, 10 metros, é colocado a altitude. Então 100 metros, 120, 130, uma série de linhas umas dentro da outra. Isso significa um morro como se ele tivesse sido cortado. Mas essa parte de topografia, ela é um pouquinho mais complexa e nós podemos mais à frente fazer um vídeo para explicar. Se você tiver com pouquíssimos conhecimentos, a ideia de pegar um mapa e olha, façam isso. Como eu falo, adquiram essa habilidade. Pega um mapa qualquer e procurem referência. Onde é que eu estou? Para onde eu poderia ir? Por exemplo, eu estou aqui em Cascavel, no Paraná, e eu gostaria de ir para Santa Catarina. Como é que eu faço? Vou para a capital de Florianópolis e dê uma olhada no caminho. Vocês vão ver diversos rios, diversas estradas, diversas linhas férreas, linhas de alta tensão, cidades localizadas. Tudo isso você usa como referencial para fazer a sua caminhada. E procurem no mapa sempre a escala lá embaixo, procurem as distâncias, certo? Vejam o norte, sul, leste, oeste, que vocês, para onde eu estarei caminhando, qual é a minha linha geral de caminhada,
de Cascavel a Florianópolis, por exemplo. Ah, não, eu estou indo para sudoeste, eu estou indo para sudeste, eu estou indo para noroeste. Como é que eu estou indo? Procurem adquirir essa habilidade de interpretar mapas e cartas topográficas. Prepare-se e sobreviva.